obedece quem tem juízo. Olá, boa tarde a todos. Vamos então mais uma sessão de casos fantásticos do Mioquimagem. Mais um, esse talvez um dos mais fantásticos, né? Quem vocês vão ver daqui a pouco, um caso bem desafiador, que o diagnóstico foi uma surpresa para todos. Estamos aqui com a equipe, faltando o doutor Ibrahim, que está de férias, né, hoje e da próxima semana. Do meu lado esquerdo, doutor Paul, da diretoria, doutora Mariana, também da diretoria, que acerta todos os diagnósticos a curto prazo. Hoje, eu acho que ela não vai acertar. Doutora Lívia, que vai nos mostrar o ecocardiograma, doutor Marcelo, que vai nos ajudar hoje, e quem vai apresentar o caso é a doutora Camila Aragão, a chefe do grupo dela de residência aqui do miocárdio, e o doutor Vinícius vai comentar o caso no final. Vamos, então, começar, doutora Camila? Boa tarde, me chamo Camila Aragão, sou R1 aqui do Instituto, e vou dar início aqui à Mioquimagem, trazendo um caso muito interessante para vocês. Mas, inicialmente, a gente trouxe essas imagens, um pouco, não muito comum do nosso dia a dia, mas quando a gente se depara com uma imagem dessa, vocês pensam em alguma alteração, em alguma cardiopatia? O que vocês pensam quando vem uma alteração dessa? Passa desapercebido ou vocês pensam em algum diagnóstico específico? Quem valorizaria essa alteração, por favor, levante a mão. Zero. Zero. A alteração é muito discreta, né? Eu acho que uma das coisas que a gente vai aprendendo ao longo do tempo é valorizar pequenas coisas, né? Detalhes pequenos que aparentemente a gente não valorizaria, mas que às vezes são fundamentais. Marcelo, você valorizaria isso? Bom, professor, não sei, alguma doença do colágeno, talvez, não sei. Primeiro nome dessa alteração, né? A gente colocou aqui clinodactilia, sindactilia, campodactilia ou polidactilia. Alguém tem alguma ideia? O pessoal que conhece o caso não pode falar. Bom, no final a gente responde essa pergunta. Vamos em frente, doutora Camila. Falando um pouco sobre o caso clínico do paciente 17 anos, masculino, branco, 2º grau completo. Era assintomático até os 4 anos de idade, até que ele foi fazer um pré-operatório de uma amidalectomia e foi detectada ectopias ventriculares frequentes. Diante do achado, foi iniciada, então, a investigação do quadro, iniciado o propranolol 120 mg 3 vezes ao dia. Ele não tem ausência de história familiar de morte súbita ou cardiopatia. O exame físico que está descrito, que vou falar, é sobre o exame físico do paciente atualmente, certo? Ele tem uma altura de 1,70 m, pesa 55 kg, tem uma pressão em torno de 100 por 60. De alterado, uma ausculta cardíaca com ritmo cardíaco irregular, mais as custas de presença de extrasístoles ventriculares frequentes, mas sem sopros. A ausculta respiratória normal, abdômen inocente e extremidades, essa foto que vocês estão aí olhando. Ele tem um desvio medial do 2º artelho de mãos bilateral. E vamos convidar a doutora Mariana para falar um pouco sobre alguns eletros. Tá tranquilo, né? Me mostra um raio-x de mão e pergunta o que tem no eletro. Bom, esse paciente está em ritmo sinusal, o intervalo PR1 da P estão normais, o eixo do QRS está normal, mas o que chama atenção aí são extrasístoles. Ele tem uma extrasístole. Quando a gente fala da parte morfológica, né, a parte morfológica não parece que tem uma alteração mais importante. O que chama atenção são as extrasístoles mesmo. Ele faz uma extrasístole ali com morfologia de bloqueio de ramo direito, com desvio lá com negativo em parede inferior. E aqui, mais para a direita, ele faz pareadas. E aí me dá dúvida na possibilidade ou de fusão, que poderia ser, dando uma morfologia intermediária,
pensando na possibilidade de serem monomórficas, né? Precisaria de um traçado maior. E aí essa morfologia de bloqueio de ramo direito, com início bem rápido, é uma possibilidade de nascer lá no fascículo, de ser fascicular. Esse é o eletro do paciente. Perfeito. Vamos em frente. E agora? Aquele eletro era correspondente a 2016, esse agora é de 2019, mais recente. Aqui ele mantém o ritmo sinusal, então, ele, olhando em D1, o primeiro QRS, ele é alergado, de origem ventricular, tem aí uma pausa compensatória e tem depois um batimento sinusal. Me dá dúvida do sinusal porque eu não estou vendo onda P. Não conseguiria afirmar que fosse até um escape juncional. Porque essa morfologia da extracístole mantém a mesma, né? Morfologia de bloqueio de ramo direito, negativo em parede inferior. Então, ele me parece aqui realmente bradicárdico, um escape juncional com QRS estreito. Morfologicamente, ele tem QRS amplos, mas ele é jovem e bem magro. E por aqui, talvez uma alteração de repolarização, que a gente tem dúvida, porque a extracístole cai muito próxima ao final da onda T, mas alteração de repolarização inferolateral, a onda T negativa, V5, V6 e parede inferior. Liga o microfone, por favor. Microfone sem fio está sem som. Nessa extracístole ventricular, existe uma onda P aí? Pois é, eu estou vendo que ele tem, depois, pode ser uma onda P, que ela está aí perdida, e que ela não consegue despolarizar, comandar o ventrículo, porque ele estaria aí no período refratário absoluto. Então, vem um escape juncional, pós essa pausa compensatória, não dá tempo de outro batimento sinusal aparecer, tem extracístole de novo. A pausa, a P caindo bem em cima da onda T, podendo, né? É uma das possibilidades, porque permanece aí que a gente vê esse entalhe em parede inferior. Bem observado. Dando prosseguimento, vamos pedir para o Dr. Paô, convidado, falar um pouquinho sobre o raio-x. Bom, depois das alterações que a gente discutiu, vamos ver um raio-x de tórax, fazendo parte da avaliação inicial, que um raio-x sem coisas que chamem muito atenção, é um raio-x normal, então, coeficiente de atenuação, tudo ok, a área cardíaca, em princípio, não me parece chamar atenção, os arcos, a gente percebe que está tudo bem, não tem dilatações sugestivas de alguma coisa que chama atenção, então, vamos em diante com os outros exames. Tronco da artéria pulmonar, você não achou nada não, Paulo? Tronco da artéria pulmonar. Você achou normal? Eu acho que não me chamou muita atenção, não, nesse caso. Uhum. Ok, dando prosseguimento à evolução do paciente aqui, ele realizou um Holter em 2012, ritmo sinusal, com extracístolas ventriculares polimórficas frequentes, com a densidade de 4%, mostrava no total de 10.200 e 3 TVNS. No teste ergométrico de 2013, foi realizado o protocolo Bruce, com arritmia sinusal e EV isolada no repouso, e presença de EVs bigeminadas frequentes no esforço, isoladas e pareadas na recuperação, déficit cronotrópico de 39%, com VO2 de 36%. Por favor, doutor Marcelo, comente esse teste. Bom, foi um teste, na verdade, que ele atingiu a frequência, nem atingiu a frequência cardíaca máxima, né? Submáxima, na verdade. A gente calcula o índice cronotrópico, o índice cronotrópico dele está reduzido, né? Para um paciente que ele faz uso de beta-block, esperaria pelo menos um valor acima de 0,62, então ele tem um déficit cronotrópico mesmo, e tem essas arritmias, né? Já no repouso ele já faz, a gente já via já no eletrobasal dele, que a doutora Mariana comentou, e no esforço ele faz também bigeminismos frequentes, com episódio de pareamento ventricular. Bom, diante desses achados, eu ia querer ver primeiro se o coração dele é estruturalmente normal. Acho que eu pediria um eco para saber se esse coração é estruturalmente normal ou não. E o que você pensaria, Marcelo, fazendo o teste ergométrico era uma criança com essa arritmia toda, nessa idade?
com raio-x normal, depois vai ver que o eco era normal também, não tinha alteração estrutural, não. O que você pensaria? O eco sem a... Bom, pensando em alguma coisa de, por exemplo, sei lá, um paciente jovem, a gente sempre tem que, às vezes, pensar, de repente, numa taquicardia catecolamínérgica, mas não é muito característica de uma TV catecolamínérgica esses achados, né? A gente esperaria, de repente, uma TV bidirecional, uma TV polimórfica. Eu, a princípio, assim, alguma coisa específica, eu não pensaria em nada, não sei o que a doutora Carol acha sobre Carol, isso. você faria o Bruce mesmo para essa criança? 1,70 m já, né? Então, o Bruce está adequado. 2012? Ele tinha 7 anos nessa data. Ah, tá. Mas 12 anos daria para fazer o Bruce, sim. Esse déficit cronotrópico estava em vigência de beta-bloqueador, né? E mesmo assim, muita arritmia, né? Isso que chama atenção, não é uma coisa esperada para uma criança fazer arritmia no esforço e na recuperação. Acho que tem que continuar investigando aí alguma coisa, mas a princípio eu não sei. Ok, vamos em frente. Eu perguntei se você não faria Lestat para essa criança. Então, quando é criança, por conta do membro inferior ser pequeno, às vezes ela não acompanha, porque o Lestat ele vai acelerando muito, não acompanha a perna, mas por isso. Mas se tivesse assim mais alto, 1,60 m para cima, daria. Até que o paciente foi encaminhado e começou um acompanhamento no setor da eletrofísio aqui no IDPC. Em 2016, ele tinha um eco sem particularidades, uma fração de ejeção preservada, exames laboratoriais, incluindo sorologias e função tiroidiana também dentro do normal. Ele persistia assintomático e estava em uso de propanolol 120 mg 3 vezes por dia. O Holter ainda mostrava alta densidade de ectopias ventriculares, em torno de 30% a 40%. O teste ergométrico com déficit cronotrópico e TVNS polimórficas de duração prolongada, com padrão bidirecional sugerindo taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgicas. E em 2017, por conta dos achados, foi discutido um possível implante de CDI, mas até então foi optado por segmento clínico do paciente. Foi medido o QT? Isso eu não vi. A gente não tem essa informação de antes, mas ninguém fez nenhuma referência a QT prolongado. É só fazer um comentário, né? Esse teste foi feito em uso de propanolol, não é isso? Vigente da medicação. Então, acho que, né, já pensando na taquicardia ventricular catecolaminética, né, uma TV catecolaminética, taquicardia catecolaminética, a gente pensaria, o primeiro tratamento seria com o beta-bloqueador, né, o de escolha seria o nadolol, mas na ausência de nadolol, que é difícil achar, a gente iniciaria propanolol mesmo, dose máxima, e repetiria o exame, o teste ergométrico. Se o teste ergométrico viesse com os achados da patologia, eu acho que a indicação de CDI estava bem plausível. Eu acho que esse teste que foi colocado aqui já é uma repetição depois do propanolol, né? Que ele continua com TVNS, né? Não errou, até pior do que o primeiro teste dele, né? Doutora, a pergunta da Carol em relação ao QT, a gente não conseguiu achar nenhum que não tivesse atracístole. Era bigeminismo o tempo todo. Ou tinha... No teste ergométrico, talvez... Isso a gente não teve essa informação. Antes de pensar nesse slide, talvez, diante de um eletro normal, com coração normal em criança, com morfologia de fascicular, era uma possibilidade de taquicardia ventricular fascicular, que é aquela grapamil sensível. Mas diante disso daqui, não mais. Né? Sendo polimórfica, não mais. Mas se fosse monomórfica... A gente não teve acesso aos eletros, mas sim de todas as evoluções da eletrofísio. E ninguém escreveu QT longo em nenhum momento. Então, a gente não encontrou nada disso. Em 2018, ele repetiu um novo Holter, ritmo sinusal, 32% de EVs, 300 taquicardias ventriculares, supraventriculares frequentes, TVs ventriculares polimórficas e uma RIVA. E, em 2018, ele fez uma cirurgia ortodôntica de correção da arcada dentária, maxilar e mandíbula. Essas são as fotos do próprio paciente da época.
Aí vamos convidar a doutora Mariana para comentar um pouquinho desse Holter de 2018. 2018 ele está com... Oi? Ele é de 2006, 12 anos. O que a gente vê aqui é que realmente ele tem primeiro traçado, né? Traçado lá de cima. Ele tem o primeiro batimento, já tem um QRS alargado, o segundo batimento, sinusal. O terceiro, ele já faz uma taquicardia ventricular, não tão rápida, com intervalo de acoplamento lá de 550, 400. Depois ele faz mais um sinusal. Ele não tem ritmo sinusal, porque por definição de ritmo a gente precisa de 3 batimentos seguidos. E ele tem muito mais ventricular do que sinusal. Morfologias diferentes, aí ficaria na possibilidade de taquicardia ventricular polimórfica, né? Ou também que seriam 2 focos diferentes, podendo também ser essa possibilidade de taquicardia ventricular bidirecional, como eles colocaram no laudo. Essa arritmia ventricular secundária à bradicardia, né? Porque em todo o tempo está em ritmo juncional, ou tem um déficit cronotrópico importante. Será que essa arritmia não é secundária a uma doença do sistema de condução, né? Pensando num déficit cronotrópico, bradicardia e faz torsades. Eu também pensei nessa possibilidade, inclusive porque toda a extracístole está caindo em cima do segmento STT, né? A gente mal consegue ter esse tipo de percepção. Mas ele faz, eu acho que teria que pensar nisso também. Então, diante do que foi exposto até o princípio momento, qual a principal etiologia, qual o principal diagnóstico que vocês pensariam para esse caso? Um paciente jovem com tantas arritmias. Temos aqui na letra A, arritmia ventricular de coração normal, uma taquicardiomiopatía, uma miocardite, uma cardiopatia genética. Doutor Arthur, o que é que você acha? Tem que fazer uma opção. Mas vamos dizer que você não soubesse o caso. Doutor Carlos Bonassa, você conhece o caso, Carlos? Mas se não conhecesse, qual seria a sua opção? Eu acho que eu pensaria em alguma coisa genética. O paciente tem malformações, alterações, membros inferiores, na mão. Acho que eu pensaria. Pois é, aquele dedinho, ninguém falou que valorizaria, né? E, na verdade, ele é muito comum em pessoas sem nenhuma síndrome genética. É comum a alteração desse tipo, que não quer dizer nada. A alteração do dente também, não sei se eu valorizaria também como uma alteração de uma síndrome. Você acha o quê, Marcelo? Pensaria com certeza na D. Na D, na genética. Alguém pensaria em miocardite? Poderia ser uma miocardite, sim. Miocardite é uma das causas de arritmia ventricular inexplicada, né? Você deixou um local de fibrose. Você pode fazer, se viu até em pacientes com TV sustentada, com coração normal, quando se fazia um estudo eletrofisiológico, 20% dos casos tinham miocardite. Então, era possível ser, né? Pois é, de uns pacientes com TVS com coração normal. Taquicardiopatia, acho que não dá para se falar em taquicardiopatia, né? Porque não tem função normal, né? Tudo isso. Mas a letra A também eu não ficaria muito longe dessa hipótese de arritmia de coração normal. O que você acha, Mariana? Concordo. Acho que ele não fez ainda uma disfunção pela discinesia, então não ficaria aí secundária, não tem disfunção. Acho que miocardite é uma possibilidade. E também a arritmia ventricular em coração ainda estruturalmente normal. Eu acho que tem que ser o de exclusão aí de todos, mas se não achasse nada, teria que pensar. Ioná, quer fazer algum comentário? A taquicardiopatia pode ser o futuro dele, né? Com 40% de extrasistolias ventriculares, né? A gente acabou pegando ele um pouco mais cedo, mas se ele viesse para nós mais tarde... Um número mágico é 20%, né? Acima de 20% é capaz de induzir disfunção. Dando continuidade, o paciente foi submetido a algumas ablações por radiofrequência, a primeira em 2019 sem sucesso, uma segunda em 2020 também sem sucesso, e a última agora em outubro de 2023 sem sucesso também.
A gente também teve acesso a alguns ecocardiogramas dele, que foi visto que um eco de 2006, normal, com a fração de ejeção preservada, 67, e o eco de fevereiro de 2023 já mostrava um ventrículo esquerdo de 58, com a fração de ejeção de 58, pior em relação ao de 2021, em que tínhamos um VR de 44. Para uma criança, 58 é baixo, né, Lira? Para ser um menino jovem, né, 58 eu já consideraria dilatado, tá certo que você pode até indexar pela superfície corpórea, mas eu acho que o que chama mais atenção é que em 2021 ele já tinha extrasístole, né, mas olha, o diâmetro diastólico do VE é 49, um sistólico de 44, um sistólico de 29. Dilatou tanto diastólico quanto sistólico, né, 58 para 40, então isso já chama atenção mesmo, tem que considerar dilatado, sim. E a fração de 58, para uma criança, a não ser que ele fosse atleta, já não é aquela função, é preservada, mas você espera mais que 60, 65, né? A não ser que ele fosse muito bradicárdico também. Mas, apesar da fração de ejeção preservada, é um ventrículo que dilatou, né? Na pré-ablação, a evolução dele de 2023, ele estava em uso no momento de sotalol, 60 mg 2 vezes por dia, com queixas de tontura aos esforços. Como eu havia dito, ele havia feito já 2 tentativas de ablação prévia sem sucesso, em agosto de 2019, com extracístoles ventriculares inferoapical. Em 2020, após o uso de Dobota, 50 microgramas por quilo, foi realizado o pace mapping e teve uma indução de 3 morfologias de EV e foi realizada a aplicação na parede lateral do VE e teve recorrência da arritmia em menos de 24 horas. O eco de fevereiro de 2023, que, como a gente comentou, teve uma perda da fração de ejeção e dilatação das cavidades em relação ao eco prévio. Então, diante disso, foi do ambulatório solicitado um novo eco-TT, uma ressonância, o painel genético para miocardiopatias para o paciente e agendado uma nova ablação da EV devido à taquicardiomiopatía. Em 16 de 10 de 2023, ele foi feito a última ablação dele. Durante a ablação, foi visto uma maior precocidade na área basal lateral. Foi realizado pulsos de radiofrequência com desaparecimento momentâneo das ectopias, mas após surgiram novas ectopias polimórficas com até 5 morfologias e também surgiram novas áreas de precocidade na mesma região. Foi realizado novas aplicações de radiofrequência com indução de TV estável com morfologia de padrão de BRD. Diante disso, foi então interrompido. Foi optado por terminar o procedimento por conta do tempo prolongado e intolerância do paciente, então, mais uma ablação sem sucesso. Esse é o eletro dele pós-ablação, em outubro, agora, e no momento ele estava assintomático em uso de amiodarona 200 mg 2 vezes por dia. Quer comentar, Mariana? Ele continua com bigemenismo, né? Mais uma vez, a gente não consegue ver em momento nenhum o QT dele. Não consegue avaliar em momento nenhum o QT desse paciente. E aqui, até com sotalol, né? Então, lembrar que pensando em QT prolongado, o sotalol aumenta ainda mais o QT de forma mais instável. A miodarona também aumenta, mas ela é mais estável do que o sotalol. É uma prova que ninguém tinha achado o QT longo em nenhum momento, né? Porque estava usando sotalol. Ele mal tem ritmo sinusal, né? Para fazer o... Na evolução do paciente. Ele deu entrada no Dante agora, dia 12 de 11 de 2023, mas antes de ele chegar no IDPC, foi presenciada uma parada cardiorrespiratória interrogada. Ele foi encontrado pela mãe em cima da cama, arroxeado, como ela descreveu, e com a respiração agônica. Então, ela detectou que ele estivesse parado e começou a fazer manobras de ressuscitação cardiopulmonar com pressões torácicas. Colocou ele no chão e continuou fazendo as compressões torácicas até que ele retornou espontaneamente com a circulação espontânea, mas com um olhar bem vago, assim, com um olhar fixo.
E ela levou ele para a UPA mais próxima. Na UPA, ele ainda permaneceu nesse trajeto 30 a 40 minutos com esse olhar vago. E de lá foi transferido aqui para o IDPC. Aqui no Instituto, ele chegou já consciente, orientado, sem déficits neurológicos, estava hemodinamicamente, eupneico em ar ambiente e exames laboratoriais da admissão dentro dos padrões da normalidade. Vamos convidar novamente a doutora Mariana. Esse é o eletro que a gente teve acesso pós-RCE na UPA. Olha, esse paciente é um ritmo sinusal, aquele é um ritmo sinusal mesmo, mas com uma morfologia completamente diferente. Então, é um ritmo sinusal, ele tem o QRS alargado, o eixo está um pouquinho mais para a direita, então, esse daqui seria um ritmo sinusal com bloqueio de ramo esquerdo, com um discreto desvio eixo para a direita, tendo um M, mais ou menos, em D1, e não um NOT tão bem claro. Tem um supra que eu atribuo realmente à condição própria do bloqueio de ramo esquerdo. E tem algo, o entalhe, quando a gente olha V2, V3, V4, ele tem uma onda U, né, proeminente também associada aí logo depois do QT. Habitualmente, a onda U aparece em bradicardias. Ela pode ser normal quando o paciente é mais bradicárdico. E aqui não, né? Ele está aí com pelo menos quase 100 de batimento. Então, para mim, é um ritmo sinusal com bloqueio de ramo esquerdo, daria alteração de repolarização ventricular às custas da presença lá de uma onda U muito ampla. E essa onda U não está muito próxima da onda P do complexo seguinte, Mariana, o que você achou? Sim, ele dá dúvida. Eu estava tentando ver porque em alguns momentos, em V3, não parece que ele tem, parece até um ritmo sinusal com BAV de primeiro grau, gigante. Quando a gente joga, quando a gente transpõe para D2, que é onde a gente consegue ver melhor a onda P, a gente percebe que ele tem um infradesnivelamento, faz uma T positiva, faz algo negativo e faz uma onda P. Que se a gente fizesse a transposição ali para V3, daria como uma onda P depois daquele último entalhe. Por isso que eu acho que não é onda P, por isso que é algo mais além da P. Mas, olhando só V2, se me trouxesse um V3 longo desse paciente, eu ia pensar em uma possível átrio estranho com BAV de primeiro grau num bloqueio de ramo esquerdo, menos do que num... E o QT, que você achou? Bom, vamos lá. O QT, o bloqueio de ramo esquerdo, qualquer coisa que altera o QRS, que alarga o QRS, já vai dar alteração do QT, porque o QT vai ser toda a despolarização e repolarização do ventrículo. Então, se eu tenho algo que na despolarização já está alargado, a repolarização, o QT, eu espero que seja mais prolongado também. Existe uma forma como chama? Esqueci bom, enfim, que a gente tem uma fórmula que a gente usa para fazer o cálculo do bloqueio de ramo esquerdo, que a gente subtrai 48,5%, que a gente já arredonda para 50% do QRS desse paciente. Quando a gente fala em termos de QT, habitualmente a gente tira a onda U para fazer o cálculo do QT, né? Então, atribuindo que eu tenha, uma bradicardia, que eu tenho uma onda U que eu considero normal, eu tiraria, tangenciaria a parte descendente e faria o cálculo do QT tirando a onda U. No entanto, esse paciente está mais para taquicardia, pensando também se fosse em fórmula de Bazet, ele estaria a frequência cardíaca acima de 90, alguns trabalhos 90 ou 100, diminui a acurácia do cálculo do QT com bloqueio de ramo, com onda U presente durante uma frequência cardíaca mais alta. Estranho, bastante estranho. Mari, mas se for a onda P depois da U mesmo, não está curto esse PR? Uma impressão minha? Não, eu acho que ele tem, olhando por aqui, eu acho que tem, a gente vê o D2 lá, né? O D2 está bem em cima da onda P. Parece até que a onda P dele está um pouquinho mais larga. Então, sugerindo que talvez o intervalo, o segmento PR, esteja um pouquinho diminuído, não o intervalo PR como um todo. Acho que não tem PR curto, não.
O eletro da admissão. Esse ele está um pouco mais com uma frequência cardíaca mais baixa, né? Mantém um bloqueio de ramo esquerdo, isoelétrico lá em AVF, então em 0 graus, não tem desvio de eixo, um bloqueio de ramo esquerdo e permanece, né? Aquela alteração final da onda T nas precordiais. A onda U, inclusive, ela é melhor observada nas derivações precordiais intermediárias. Então, que a gente fala de V2, V3 e V4 habitualmente. A gente tem uma dificuldade, muitas vezes, de ver em parede inferior em D2, que é onde a gente, no dia a dia, faz o cálculo do QT. Se eu for fazer o cálculo pelo QT de D2, eu basicamente nem consigo perceber aonde termina a onda T, ou se tem onda U, nada disso. Então, a outra derivação que a gente usa é V2. V2, onde a gente vê o maior e no máximo talvez aí em V5, mas eu faria lá em V2. Tem sim, mantendo aquela alteração estranha. O interessante é que só depois da parada que a gente conseguiu os eletros sem extracístoles, né? Ficou melhor. Curou. A arritmia. Melhorou, curou. Aí temos esse. Ai. É uma taquicardia ventricular polimórfica aí, né? Porque, ó, volta o outro, por favor. Peraí. Olha lá. Primeira coisa, o que eu me lembro do eletro dele anterior era morfologia de bloqueio de ramo direito, extracístole com morfologia de bloqueio de ramo direito, e em parede inferior ele estava negativo, fugindo lá de cima, negativo em parede inferior. Aqui é uma morfologia de bloqueio de ramo esquerdo, né, que está virado com o eixo desviado lá mais para a direita, tem uma outra morfologia ali, irregular, e volta um pouquinho de novo, Cá, por favor. Pensando na possibilidade de ser o de base, mas o eixo do QRS muda. Ele não é, se for de forma concomitante, se for no mesmo momento, sem troca de cabo, aquilo é uma taquicardia ventricular com outro foco, com 2 focos, que era diferente do que a gente tinha visto. Porque aqui, a morfologia das precordiais parece muito semelhante de bloqueio de ramo esquerdo, mas agora, no plano frontal, ele está completamente diferente. Volta de novo aí, admitindo que os cabos estejam de fato corretos. Aqui é uma TV polimórfica. Logo em seguida, tem esse outro eletro. Eu vou te pedir um favor, volta ao anterior. É estranho tão irregular, né, Mari? Isso é uma TV tão irregular. Sim, mas quando eles entram e quando saem, eles podem ter a irregularidade. Né? Pensando assim, uma FA, alguma coisa assim. Mas que mudou D1, D2, D3, mudou muito o eixo, né? Isso, eu acho que trocou o eletrodo. Acho que se você for botar todos os critérios de TV, ele encaixa quase todos. O Verequei, ele fecha para Verequei, ele fecha para Santos. Eu acho que... irregular, né? Mas aí, sei lá, pensando naquele PR que você falou, FA prestada, deve ter isso aí, mas... Por que eu pedi para cá voltar, Camila, voltar um pouquinho? Eu queria ver a data que ele foi feito, porque, olha, a data da coleta é dia 24/11/23. A hora de... Não consigo ver daqui. 9. E o próximo, o outro? Também é do mesmo dia. E olha só, o mesmo eixo, D1, D2, D3, continua negativo igual da arritmia. Está trocado. Aqui é troca de eletrodo. Provavelmente, aqui, os meninos são aqui, que eu sou extremamente chata com isso. Olha quando a gente percebe, quando a gente olha no plano frontal, a gente vê um ritmo material ectópico. Então, a onda P é negativa em D1, D2, D3 e positiva em AVR. E quando a gente vem aqui nas precordiais, a P é positiva em V6 e a onda P em V1 é um plus-minus, ou seja, é típico do ritmo sinusal. Então, algo está acontecendo que está dissociado ao que acontece no frontal e no horizontal. Para dar esse padrão aqui, é troca de... Deixar com vocês? É troca de braço direito com perna esquerda. Tá? Que dá aquele que a gente fala de possível ritmo material que está com área eletricamente nativa. E aí, o que acontece? D1, deixa eu pensar.
D1 vira menos D3, então se a gente coloca o D3 e joga lá para cima, ele fica positivo de novo. D2 é menos D2, então ele fica positivo, e D1 é menos D3. Entenderam? Não. Joga tudo, rebate tudo para cima, e D1 vira D3. E aí seria um ritmo sinusal aqui, sem bloqueio de ramo, com uma onda U gigantesca. Volta no outro, por favor. Pensando nessa possibilidade de não ter tirado o eletrodo sendo a mesma coisa, esse paciente aqui, D1 vira menos D3, vai ser positivo em D1, positivo em D2 e negativo em V3. Volta outro, por favor. Que é a mesma morfologia disso daqui. Então, talvez aquilo lá seja alguma outra arritmia supraventricular e não uma TV polimórfica, que justificaria, inclusive, também a possível irregularidade no mesmo foco. E o bloqueio de ramo, o QRS estreitou naquele terceiro eletro, né? Mas aqui, voltando aqui, esse daqui é aquele V2 daquele outro anterior. E aí, por causa dessa alteração muito esdrúxula, eu coloquei, eu falei com a doutora Edileide e fiz o cálculo do QT. Se a gente olha lá embaixo, nas derivações, é que ele estava com bloqueio de ramo esquerdo. Eu não tinha o QRS estreito dele. Mas o QT medido, levando em consideração a onda U, está de 628 milissegundos. E o QT corrigido, levando em consideração a onda U, também 673, que está algo extremamente prolongado. E é estranho ele perder o BRE, né? Nunca vi isso. Perdeu o BRE? Estreitou? Ou será que é um ritmo mais... Mas, então, Carol, eu não sei se... Ai, Camila, volta um pouquinho, por favor. Desculpa, gente. Essa possibilidade é que ele está bradicárdico, né? E faz um QRS mais estreito. Por isso que eu pensei, será que não pode ser um ritmo juncional aí? Aqui não. Aqui eu acho que é ritmo sinusal mesmo. Porque estreitou o QRS. Aqui, isso, para mim aqui é o ritmo sinusal mesmo. E no anterior, talvez por uma frequência cardíaca mais alta... Mais um, volta mais um. Mais um. Não, a frequência cardíaca não está tão mais alta, não. Eu nunca vi perder assim, BRE. Está entrando... pode acontecer. A gente vê, intermitente. Acho que uma possibilidade aí de ser intermitente. Mais um. Mais um. Olha como muda o eixo do QRS no plano frontal, quando muda de aparelho. Tem que até ver que se ele estava feito em pé ou não. Em pé a gente teria até mudança de eixo. Mas aqui seria... eu não sei, gente. O que é isso, não? Ô, Líria, me ajuda. Porque eu precisaria de um D2 mais longo, que a gente não está vendo lá embaixo, ou um D1 qualquer coisa. Porque aqui eu não vejo onda P. Eu talvez tenha uma onda P no primeiro complexo, depois do QRS alargado. Mas não pode e ser aí faz uma morfologia... Oi? Não é uma TV polimórfica aí? Eu acho que pode ser. Eu acho que pode ser. Porque ele faz aí, seria um bloqueio de ramo esquerdo de novo, pensando na derivação do meio, Pode mas ser, ele muda o eixo. Mari, e um bloqueio alternante, você acha que pode ser? Alternante, eu não posso dizer isso com convicção, já que eu não tenho onda P. Diante desse quadro, principalmente que tem um monte de extracístole ventricular, eu não posso dizer. Talvez, por que eu estou em dúvida? Porque, de novo, mudou muito o eixo, se for um bloqueio de ramo esquerdo. E admitindo que ainda a onda P seja positiva em D1 e negativa em AVR, não tem troca, né? Em princípio, não tem troca de eletrodo. Ao menos que tenha braço esquerdo com perna esquerda e a gente deixa para uma outra situação. Ok. Durante o internamento, no dia seguinte, ele foi submetido a um Holter, mostrou ectopias ventriculares 21% de densidade, sendo 18.653 arritmias ventriculares, das quais 12.948 em 1.555 episódios de bigeminismo, 22 episódios de pares e um ataque cardíaco. Houveram também 225 arritmias supraventriculares isoladas, com 0 pausas e uma frequência cardíaca média de 64. Na verdade, foi uma riva, né? Porque a frequência da TV foi baixa. Possível TV, né?
E aí vamos convidar a doutora Vamos ver se Lília. agora a doutora Lília vai ajudar a doutora Mariana. Eu sei que esse músculo não vai estar bom, porque não tem um coração que aguente isso, né? Meu Deus, ele tem quantos anos? Agora 17. Meu Deus. Tá. Então, assim, esse ecocardiograma dele foi feito ontem, então tem algumas diferenças logo próximo desse episódio, tá? Então, aqui a gente começa com a janela parasternal longitudinal. O que chama atenção aqui são essas medidas dos diâmetros ventriculares esquerdos. Ventrículo direito não chama atenção para nada, válvula aórtica, o átrio esquerdo normal, parece normal também, mas um ventrículo esquerdo dilatado, né, com as custas tanto do diâmetro diastólico quanto sistólico, e uma hipocinesia difusa. Dá dúvida aqui nessa região, assim, na transição do segmento basal com o segmento médio da parede inferolateral, que parece ter uma areazinha mais hiperecogênica, que pode ser algum ponto de fibrose no subendocárdico, tá? O diâmetro diastólico de 61 e o sistólico de 44. Ele tinha 44 em 2014, né? 2018. Quanto que era mesmo? O VE que era normal, e olha como esse VE dilatou, tá? Tem um aumento da massa, mas a espessura normal, em consequência dessa dilatação, que a gente chama de uma hipertrofia excêntrica. De válvulas, válvula mitral parece um pouquinho tracionada, mas refluxos pequenos, aórtico também, não vejo nenhum olhês no septo, pensei em alguma coisa congênita também. Aqui ele já estava com CDI, o eletrodo do CDI, e uma insuficiência tricúspide discreta sem hipertensão pulmonar. Avaliação do eixo curto, para a gente ter uma ideia da parte segmentar, né, global desse ventrículo, uma hipocinesia difusa, mas predominantemente na porção inferolateral e um pouquinho também na porção inferior. E o músculo papilar, né, a válvula mitral dele, acho que até pela dilatação, está totalmente... foi feita uma rotação anti-horária. E aqui, no implante do músculo papilar póstero-medial, bem com o subendocárdio, tem uma área mais branca que pode ser um segmento de fibrose. Mas do eco a gente não consegue definir bem, tá? E a região apical também, uma hipocinesia difusa. O strain desse paciente, mostrando um comprometimento, principalmente às custas de uma deformação praticamente reduzida, né, por ser azulzinho, como se fosse uma cinesia dos segmentos basais da parede inferoseptal, inferolateral e na transição ali com a anterolateral. Um strain de 11,3%, para um paciente jovem reduzido. A fração, esse paciente, logo que teve essa parada, ele chegou a fazer uma fração de ejeção de 30%, e agora foi recalculada a fração de ejeção dele pelo 3D e melhorou um pouquinho a fração de ejeção e o déficit global, né, e foi estimado agora, ontem, 37%. O ventrículo direito preservado, e ele que chama a atenção é que no átrio direito ele tem uma rede de Chiari exuberante, que dá até para confundir com trombo, com vegetação, aqui, essa região aqui. Mais implante recente do CDI, então provavelmente é uma enorme rede de Chiari, tá? Que é uma variação da normalidade, mas eu acho que vale deixar descrito até para não ser fator confundidor nos próximos exames. O VD, ventrículo direito, forma, tamanho e contratilidade preservadas. Aqui foi feito os índices para cálculo S' TAPSE normais. E a mitral com refluxozinho bem pequenininho, sem grandes comemorativos, tá? Então, esse é um déficit global, com uma área assim, um pouquinho mais localizada ali no segmento inferolateral. Continuamos sem diagnóstico específico, né? Uma disfunção agora, provavelmente, para uma taquicardia-miopatia. Bom, boa tarde com todos. Muito obrigado. Aqui a gente vai analisar uma série de ressonâncias, seguindo um timeline da evolução do paciente, mas vai ser de bastante ajuda para a gente entendermos. Então, esse é um exame inicial, foi feito em 2017, tá? Então, a gente percebe que a área cardíaca, em princípio, não chamava muito atenção. A gente já percebe a certa limitação da ressonância, justamente até para delimitar melhor as bordas. Então,
é sim um certo grau de alteração para a gente fazer as medidas quando tem muita arritmia, justamente por isso, porque a gente depende do RR, da constância do RR para adquirir as imagens. Embora a gente tenha várias ferramentas para tentar otimizar isso, acaba sendo um problema. Em todo caso, esse primeiro exame do paciente tinha função, fração de ejeção normal, tá? Caracterização morfofuncional em análise de pacientes que têm arritmia polimórfica, que agora saliento para os solicitantes dos exames, quando vocês forem pedir uma avaliação é muito importante vocês colocarem o tipo de arritmia que vocês estão pensando, se é poli ou monomórfica, que muda muito até o jeito que a gente olha o exame, né? No caso, um paciente com taquicardia polimórfica, nós achamos uma alteração morfofuncional que seja sugestiva à potencial causa disso. Vocês veem que, embora tenha certos graus de arritmia, tem bastante arritmia, não tem alteração segmentar, não tem aumento da espessura, não tem alteração no ventrículo direito e também não tem fibrose miocárdica nesse exame inicial. Então, é um paciente com bastante arritmia, não tem disfunção ainda nesse primeiro exame e também não tem um padrão de ter sugestivo de ter tido uma miocardite prévia, de alguma etiologia que possa ajudar a gente. Seguindo a evolução, em 2019, os senhores percebem que a área cardíaca já aumentou um pouquinho os diâmetros do ventrículo esquerdo. A gente usou outra sequência, que é conhecida como real time, no qual a gente não depende da aquisição do RR, a gente tira uma sequência de vídeo que não depende do eletrocardiograma para se obter melhor essa diferença entre a sístole e a diástole e conseguir calcular uma fração de ejeção. Então, a gente percebe que a resolução acaba diminuindo um pouco, mas a gente consegue, sim, estabelecer os cálculos de fração de ejeção. Os volumes estavam limítrofes e a fração de ejeção tinha reduzido em relação ao primeiro exame. Esse os eixos longos, os senhores percebem como a arritmia é muito frequente, porém a gente percebe que a função ainda é preservada, e aqui o realce tardio, os senhores percebem que esse era já um status pós-primeira ablação, então percebam como a gente observa esse padrão de realce tardio subendocárdico acometendo o segmento inferior basal, tá? Então, é justamente onde for aplicado a primeira ablação. Os senhores percebem também que foi, como a Lira tinha conversado, né, o papilar também acaba sendo acometido, porém não determinava nenhum grau de alteração valvar mitral secundário. Tá? Partindo para o último exame, né, o 2023, antes do implante, os senhores percebem que os diâmetros do ventrículo esquerdo aumentaram muito, já vocês veem como a evolução da doença, tanta arritmia ventricular, acabaram determinando e fechando já essa alteração, esse diagnóstico de taquicardiomiopatía. Os senhores percebem como tem uma alteração, volumes diastólico final e sistólico final aumentados, e que chama sim a atenção ao local onde foi aplicado a descarga de ablação, que foi inferior e inferolateral. Os senhores percebem que tem uma alteração segmentar nesses segmentos, e aqui é uma imagem muito interessante, onde a gente faz a perfusão dinâmica em repouso, onde a gente conseguiu observar os defeitos de perfusão, caracterizando assim o status pós-ablação. Então, a gente consegue fazer uma medida também de quanto que foi, vamos falar assim, queimado no procedimento inferior e inferolateral, e aqui foi também acometido certo grau do músculo papilar, foi 4 milímetros, que é aquilo que é esperado, então a gente consegue caracterizar isso. E o realce tardio, quando a gente analisa as imagens posteriores, percebam os senhores como tem um padrão de fibrose subendocárdico inferolateral e inferior, também inferior basal. Os senhores percebem que acaba sendo muito mais difícil analisar se não tivesse olhado as imagens de perfusão, que acabam sendo muito importantes também para a análise. Então, caracterizam uma evolução de uma taquicardiomiopatía para a ressonância magnética, com a disfunção sistólica do ventrículo esquerdo importante. A gente bateu exatamente o mesmo número com o eco 37 no último exame, com um padrão de fibrose subendocárdico característico de um status pós-operatório pós-ablação, e a gente não fecha o diagnóstico. Agora, continuando com etiológico, né? Vocês percebem, senhores, aqui como a gente caracteriza com maior detalhe o acometimento do papilar e do fibrose subendocárdica. Então, aqui um quadro comparativo mostrando para os senhores a evolução do primeiro e do segundo exame, caracterizando, sim, o acometimento
do ventrículo esquerdo principalmente, caracterizando uma taquicardiomiopatia, tá? Então, hipertrofia excêntrica e aqui. Agora, também foi solicitando um anjo de tomografia coronárias, é importante. Só lembrando que a ANS, né, dentro dos critérios de solicitação dos exames, dentro da procura de coronária anômala, acaba sendo um dos critérios importantes também a tomografia. Então, a gente caracteriza e vê já, chama atenção, morfofunção, percebam os senhores como tem um ventrículo esquerdo já muito dilatado. Aqui, vendo as coronárias do paciente, tem origem habitual, tanto descendente anterior, não tem placas, não tem ponte, não tem nada disso. Uma circunflexa também percorre o sulco interventricular, não tem alterações e tem também um trajeto e origem habituais. Então, uma coronariografia com score de cálcio 0, né? Em princípio não tem nem evidência para ter feito o score de cálcio, mas a gente percebe que não tem alteração coronariana sugestiva de coronária anômala, pontes, e sim uma dilatação do ventrículo esquerdo. Então, caracterizamos isso, afastamos várias doenças, mas diante disso, caracterizamos sim uma taquicardiomiopatia, vimos como a gente consegue determinar o status pós-ablação e também não tem alteração coronariana. Perfeito. Se a gente parasse aqui, nós já fez ressonância, fizemos angiotomo, e a gente continua sem saber o porquê da arritmia ventricular que esse paciente tem, né? O doutor Paulo descartou mais ou menos miocardite, né, Paulo? Sim, sim. Não deu para a gente evitar que fica surgira. na genética. Então, ficamos sem saber. Vamos, então, ver se algum outro exame resolve nosso problema. E esse paciente participou de um estudo PROAD-SUS, em que a gente teve lá da Beneficência Portuguesa com o INCOR, e a gente conseguiu avaliar todo o exoma do paciente, né? Esse estudo avaliava o genoma nas cardiopatias congênitas e nas outras situações o exoma, quer dizer, a gente não fez só o painel, a gente avaliou todos os genes do paciente. E a gente encontrou... A gente encontrou uma variante genética que pode justificar o quadro clínico do paciente. Essa variante é uma variante patogênica, de acordo com os critérios do Colégio Americano de Genética Médica e Genômica, e foi encontrado o gene KCNJ2 em heterozigose, e esse gene ele é responsável pela síndrome de Andersen-Thail. E com relação à evolução do paciente, então foi diagnosticado, enfim, mas o paciente segue em bom estado geral, assintomático desde a internação, mantendo uma bradicardia sinusal entre 45 e 60 ao repouso e ectopias ventriculares bem frequentes. Foi alterada a medicação, inicialmente a amiodarona propanolol 40 mg 3 vezes por dia, mas ele recebeu alta ontem com metoprolol 100 mg 2 vezes por dia e amiodarona 200, e foi implantado o CDI bicameral dia 24/11 e, como eu disse, teve alta ontem. Então, ficamos com o diagnóstico de cardiopatia genética do paciente. E a nossa resposta da nossa pergunta inicial é a clinodactilia, sim, está relacionada com essa síndrome genética do paciente, é bem comum de achar. E aí, são as fotos dele atualmente, a da mão, que a gente já tinha visto, e a da cirurgia ortodôntica. Obrigada. Posso só fazer uma pergunta? Considerar transplante para esse menino? Pois é. Atualmente, a gente vai esperar a evolução, né? Mas ele está assintomático em classe funcional 1, apesar da disfunção ventricular, ele só teve esse evento da PCR e agora ele ganhou o CDI. Então, a gente não considerou essa ideia de transplante por enquanto. É uma pergunta que a Lídia está falando, se o coração transplantado seria afetado pela síndrome. Na verdade, as alterações genéticas estão no coração dele. Se a gente colocar um outro coração doado, ele vai vir sem essa alteração genética. Então, é só do coração dele. Muito bem, doutor Vinícius vai fazer um resumo sobre essa síndrome. Meu nome é Vinícius, eu sou residente de cardiologia do Hospital Madre Teresa, lá em Belo Horizonte. Eu vou falar um pouco sobre essa síndrome, que também é conhecido como QT longo congênito tipo 7. É uma síndrome muito rara, ocorre
numa razão de 1 para 1 milhão de pessoas, uma canalopatia devido à mutação autossômica dominante do gene KCNJ2, cursando com déficit na função de corrente de potássio. Então, ela é classificada aí como a síndrome do QT longo congênito tipo 7, e a característica dela é caracterizada pela tríade de muita arritmia ventricular, incluindo PV bidirecional, dismorfismos, como a clinodactilia, que é essa curvatura, principalmente do quinto dedo, micrognatia, que é uma perda ali da região mandibular, uma hipotrofia mandibular, baixa estatura, baixa implantação de orelhas, entre outros achados. Outra característica dessa tríade é a paralisia periódica, que é uma fraqueza, muscular, principalmente na região proximal, mas ela não é constante, ela é intermitente. Para a gente fechar o diagnóstico, a gente precisa de pelo menos duas características entre essas três, ou então uma característica com algum familiar com o diagnóstico dessa síndrome. Aqui, uma das arritmias ventriculares, mostrando uma taquicardia ventricular bidirecional, e nesse lado aqui a presença de um QT um pouco mais prolongado e a presença de onda U, que também é frequente nessa síndrome. Os dismorfismos, né, nessa primeira imagem a gente consegue observar a implantação baixa das orelhas, a clinodactilia vista no nosso paciente e o micrognatismo. Um pouquinho rápido da fisiopatologia. Então, ocorre a mutação do gene KCNJ2, que é o codificador do canal KIR2. Esses canais possuem um papel fundamental no sistema musculoesquelético e cardíaco, e a presença de sua disfunção ocasiona os achados clássicos dessa síndrome. A corrente fornecida pelos canais iônicos, na presença de mutação, ocasiona retardo na polarização e prolongando a duração do potencial de ação, desestabilizando o potencial de repouso. As manifestações cardíacas, então, menos frequente que a presença de onda U, mas a gente tem um aumento do intervalo QT, mas a presença de onda U, principalmente nas derivações precordiais, é mais comum. As arritmias ventriculares, principalmente ectopias ventriculares, mais frequentes do que taquicardia ventricular polimórfica, como a bidirecional, visto no eletro anterior, um pouco menos frequente torsades. Devido à grande carga aí de arritmias ventriculares, geralmente o paciente pode desenvolver taquicardiopatia como o nosso paciente desenvolveu. Então, a gente buscou, na literatura, algum artigo, alguma revisão do tema, e a gente encontrou essa coorte francesa que falou sobre as características e os desfechos, tratamentos e diagnósticos dessa síndrome. Então, foi um estudo observacional francês, multicêntrico, segmento aí de 8, 9 anos, com um N de 36 pacientes, a partir do diagnóstico feito com alteração genética do gene KCNJ2, com o objetivo de avaliar os desfechos clínicos a longo prazo desses pacientes. Foram coletados eletro, Holter, teste ergométrico, ecocardiograma e a terapia utilizada. As medidas de intervalos dos eletros foram realizados antes do início da terapia antiarrítmica. Então, aqui a gente consegue observar um N de 36 pessoas, a idade entre mais ou menos 35 anos, características, sintomas dos pacientes, eles tinham os dismorfismos, paralisia periódica, alguns pacientes apresentaram síncope, um paciente apenas apresentou uma morte súbita abortada. A maioria dos pacientes realizaram eletro, né? Então, o QT corrigido variou entre mais ou menos 439 milissegundos, mas o que a gente pode observar de importância é esse
QU corrigido, que foi bem alto, de 642. No Holter desses pacientes de 24 horas, foi prevalente, então, as ectopias ventriculares. 76% dos pacientes apresentaram bigeminismo, 70% TVNS, 18% apresentaram TV sustentada e 15% dos pacientes apresentaram taquicardia ventricular bidirecional e só um paciente apresentou torsades. Segmento e tratamento desses pacientes, a maioria dos pacientes receberam beta-bloqueador, só que dos 20 que receberam, apenas 4 dos pacientes tiveram redução da carga das arritmias. O que a gente vê de importância aqui é o beta-bloqueador associado à flecainida. Dos 6 pacientes, 5 conseguiram a redução. Dos 5 pacientes que realizaram a ablação, nenhum surtiu efeito igual do nosso paciente, que nenhuma das ablações que ele fez também surtiu efeito. 3 pacientes colocaram CDI, 2 receberam choque apropriados. Então, a diretriz da ESC de 2022 sobre morte súbita trouxe recomendações e manejo do paciente com essa síndrome. Então, é classe 1 solicitar teste genético para esses pacientes, quando você tem a suspeita dessa síndrome. É classe 2A, a gente ter a suspeita quando a gente tem 2 características dessas 2 características aqui, de uma delas. A presença de onda U, taquicardia bidirecional, dismorfismos, paralisia periódica e a mutação no gene. Sobre o tratamento, classe 1, a gente implantar CDI no paciente que teve morte súbita com a doença. O uso, então, aparece o uso aí do beta-bloqueador associado à flecainida, vira indicação 2A, parece que é um bom tratamento, só que a gente não comercializa essa medicação aqui. E 2A para colocar um monitor implantável, e 2B para aqueles pacientes que colocar CDI nos pacientes que tiveram uma síncope inexplicada, mesmo tendo o diagnóstico da doença. Então, tratamento, beta-bloqueador, flecainida que não é comercializada aqui, e ablação por radiofrequência não se mostrou eficaz, uma vez que a origem dessas arritmias não é por reentrada, é pela rede Purkinje. O CDI apresenta alta taxa de choques apropriados, só que as taquicardias sustentadas polimórficas curtas poderiam cursar com choques inapropriados. Então, é preferir aí configurar o CDI com os critérios mais longos. Então, a conclusão o estudo genético é fundamental para o diagnóstico e a prevenção de eventos. Então, é essencial que o portador da síndrome e familiares conheçam a doença e limitações evitando estímulos, fármacos ou substâncias que desencadeiem um evento cardíaco. Excelente, doutor Vinícius. Eu acho que esse caso confirma que a gente está vivendo uma nova era, né? Que o estudo genético pode descobrir, desmascarar algumas doenças que a gente não faria diagnóstico antes. E, finalmente, a gente encontrou um caso que o estudo genético mostrou exatamente o que a gente tinha visto nos nossos pacientes, só que, como é muito raro, a gente não conhecia, não valorizava alterações ortopédicas pequenas, né? E que, a partir de hoje, tudo vai mudar, né? A gente vai olhar os dedinhos dos pacientes da agora para frente. Nossa, olhar as mãos, olhar os pés é fundamental. Quero cumprimentar os 2 residentes que apresentaram, excelente apresentação, doutora Mariana, doutor Paulo, doutora Líria, doutor Marcelo, doutora Carol, Ionava. Obrigada a todos que participaram e até a próxima semana.